Se você não abre mão de cuidar de sua saúde fazendo aquela dieta de forma tranquila e saudável, então corra para a Pague Leve do Mercado Municipal. Lá você encontra chia, hibisco, quinoa, xilitol, eritritol e adoçantes vegano. Sem contar o atendimento e as condições de pagamento, onde você paga suas compras com os cartões de débito e crédito. Cerealista Pague Leve do Mercado Municipal, box 44 e 45, fone 3371-1100. Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. EBC, Empresa Brasil de Comunicação, BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, FSA, Fundo Setorial do Audiovisual, Ancine, Agência Nacional do Cinema. Realização, Urso Filmes. É dia. De dentro de uma oca, num chão de areia com árvores ao fundo, um índio veste colares de contas atravessados no peito, em forma de X. A seguir, ele ajoelha e veste cocar. Voz em off. Nosso grande e saudoso Chicão, guerreiro, né, fazia uma relação do corpo humano com a terra, com essa construção. Então ele construiu essa imagem e sempre nos repassava e dizia que nós somos parecidos com a terra, com a mãe terra. Letreiro com a frase a seguir. As matas eram o cabelo da terra, as águas, o sangue da terra, as pedras, o osso da terra. Embaixo da frase, Cacique Chicão, 23/3/1950 a 20/5/1998. Sobre fundo com cor e textura de areia, surgem imagens de rostos de índios que são preenchidos por efeito que simula pinceladas de tinta. Eles usam cocares de penas, alguns têm o rosto pintado. Os rostos aparecem juntos, em letras brancas no estilo de pinturas indígenas, Índios no Brasil. O carro de Tiago passa em estrada de mão dupla, sem acostamento, cercada por vegetação. Ele dirige. Continuando a expedição pelas aldeias indígenas do Nordeste, chegamos à cidade de Pesqueira, no agreste de Pernambuco, onde vamos subir a Serra do Ororubá, para conhecer a história de luta e resistência da etnia Chucuru de Ororubá, que tem cerca de 10 mil indígenas. O índio com colares cruzados no peito e cocar olha em nossa direção. Letreiro Cacique Marcos Chucuru, etnia Chucuru do Ororubá. Ele e Tiago em uma trilha na mata. Nós estamos chegando num local sagrado, onde o Cacique Chicão, nas suas consultas aos nossos ancestrais, sempre vinha aqui na Mata Sagrada e passava 1, 2, 3, 4 horas. Muitas vezes chegou a passar o dia. Toda a história deu início por aqui. Foi a primeira retomada do povo Chucuru, onde aconteceu, porque nós começamos a luta do povo Chucuru exatamente pela retomada dos espaços sagrados, onde vivia ocupado pelos latifúndios. Morros com vegetação baixa. A seguir, eles chegam no cemitério com o túmulo do Cacique Chicão. Da mesma forma que a natureza o chamou, a partir dali as relações, né, continuaram nessa força e ele, por isso que a gente diz que Chicão está vivo sempre, na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, né? Eles estão ajoelhados diante do túmulo e levantam. Tiago faz o sinal da cruz. A seguir, estão sentados embaixo de uma árvore. Com muita resistência, né? Então, o povo Chucuru que vem aí da área litorânea, né? E chega aqui na Serra do Ororubá, no município de Pesqueira, por um bom período, termina sendo submetido, né, aos trabalhos nas fazendas, né, onde foi ocupado esse espaço aqui. O nosso povo perseguido,
né? Muitos foram lutar na Guerra do Paraguai, outros foram esquartejados vivos na Vila de Simbres. Então a história do povo chucuru, né, foi sempre marcada com muita dor, com muito sofrimento, com muita perseguição. E aí o pajé, o nosso grande pajé, seu Zequinha, ali alimentando esse sonho, esse grande sonho da recuperação desse território. Então por ele passou vários caciques, né? E aí até chegar à escolha do cacique Chicão. Todas as escolhas das lideranças chucuru é feito através de rituais e que são escolhidos pelos encantados. Então Chicão, o meu pai, foi escolhido dessa forma. Índios num salão. Então ali começa a retomada, né, da identidade do povo chucuru. Se começa o conselho de liderança a discutir os mecanismos, as formas, que caminhos tomar para poder recuperar esse território. Muitas retomadas aconteceram nesse processo, a gente cobrando do governo brasileiro, né, o processo de demarcação, né, do povo chucuru, o que ocorre em 92. É importante dizer também que nesse período, né, começa a intensificar também as pressões contra o povo chucuru, as ameaças contra as lideranças. Então ali foi ameaçado o filho do pajé, foi assassinado o filho do pajé em 92, tá certo? Então cada morte que acontecia nós ocupávamos mais terra, a gente ocupava mais fazenda e assim foi acontecendo. Marcos embaixo da árvore. E aí nós tivemos o grande desfecho, né, que foi um abalo muito grande para o povo chucuru em 98, com o assassinato do cacique Chicão, né? Então isso para o povo chucuru foi uma... Notícias do assassinato em jornais. Como eu poderia dizer, quase que desestabilizou, né, o povo chucuru pelo grande líder que foi abatido, né, na luta, que os culpados eram exatamente aqueles que ocupavam o território chucuru, né, naquele momento e que foram responsabilizados depois de 4 anos, né, do assassinato do papai. Eu hoje vivo, né, em função, né, dos nossos encantados, do meu povo. Então não tem outro caminho, é isso, né? E só vou deixar de realizar isso um dia que eles me chamarem para repousar nesse solo sagrado. Nos encoraja para lutar. Índia idosa com um enfeite de flores e folha de palmeira na cabeça, de camiseta branca e calça jeans, anda até a beira do rio. Imagens intercaladas de aldeia e dela sentada embaixo de uma árvore. Salve as águas, salve minha mãe Iemanjá. Salve a natureza sagrada. Meu pai vendia frutas na feira e o pai de Chicão tinha um sítio muito grande, né? E a gente trabalhava, eu pegava fruta nesse sítio junto com meu pai. E nas escolas nós estudávamos junto, né? Zenilda Maria de Araújo, a Índia idosa liderança. Crescendo junto ali nas escolas. E aos 15 anos, a 16, ele queria namorar comigo, só que eu não queria, né? Não queria esse namoro. E eu sei que nesse vai e vem, com 18 anos, nós namoramos. Casamos com 19 anos. Quando nós tínhamos 5 filhos, né? Que eu tive 9 filhos em casa, normal, com a parteira, ele resolveu ir para São Paulo, ele migrou para São Paulo. Passou 3 anos lá, né? Com 3 anos que ele passou lá, foi caminhoneiro lá em São Paulo. Aí ele retornou novamente para a nossa terra. Eu abracei nossa causa indígena, que até nesse momento eu não sabia quem eu era, meus direitos que nosso povo tinha, né? Chicão foi um cacique exemplar para o nosso povo. E aí nós fomos lutar pelos nossos direitos, né? Pela luta pelas nossas terras, né? Que estavam invadidas por 281 poceiros. Os nossos índios que trabalhavam os poceiros eram obrigados a desmatar, né? Não tinha onde morar, tinha que ser escravo deles mesmo. Eu, como uma líder mulher, né, que abracei a causa nesse momento, quando ele recebeu o cacicado, e fui fazer esse trabalho de conscientização do nosso povo, principalmente as mulheres, que deixassem seus maridos incorporar nessa luta em busca dos nossos direitos, né? E a gente sabia que ele corria um risco muito grande. Mas é como eu digo, nós somos resistentes, nós não queríamos parar a luta. Ele avançava, levava esse conhecimento para nosso povo.
E teve um dia, no mês de setembro, né, que ele foi assassinado no mês de maio de 98, no mês de setembro, ele acordou de madrugada e disse assim, eu estou vendo que minha hora está chegando, mas espero que meu povo dê continuidade à luta. Então, ele sentia que ele ia morrer pelo seu povo, mas ele tinha um dizer muito forte, em cima do medo, coragem. Nós tínhamos medos, porque era cercado por esse tanto de poceiro e tudo perigoso, né? Mas a coragem era mais. A gente teve esses anos todos de luta para a libertação das nossas terras, do nosso povo. Nós nunca derramamos sangue de ninguém. Nosso sangue foi derramado, mas esse sangue voltou para nossas veias e nos encorajou, né? E hoje nós estamos aqui correndo livre dentro das nossas terras. Os sonhos de Chicão realizados. Chicão para nós foi continua sendo uma luz muito forte. Ele está lá na nossa mãe terra, na mata sagrada, repousando a sua matéria. Mas espiritualmente ele está no meio de nós. Porque os nossos mortos, para nós, eles não morrem. Eles estão vivendo a vida eterna. Tem essa passagem de vida, todos nós temos, né? Mas nós não temos eles como mortos. Eles estão no nosso meio, dando essa força para nós se organizar e repassar os nossos saberes para a nova geração. Zenilda canta e balança chocalho, agora imóvel olha em nossa direção. Vamos unir a força do Urubá. Índio de bigode e cabelo branco balança chocalho. A primeira cura que eu fiz de pagelança, de oração, de rezar no pessoal, foi com 17 anos de idade. Veste adereço na cabeça. Eu curo. O adereço é de couro de onça. Na parte espiritual, eu curo na parte de oração. Zequinha Pajé. Eu curo do que vier. Dentro de uma área indígena, só é indígena se tiver cacique e pajé. Eu foi quem botei os caciques. Eu comecei sozinho e Deus e a coragem. Ele está sentado no quintal de uma casa. Eu encarei mesmo para dar em andamento essa aldeia. Porque minha bisavó dizia... Imagem dele intercalada com imagens da aldeia. Era terra de índio, só existia índio. Aí eu perguntei a ela, ô Totonha, que a gente chamava ela Totonha, Totonha, e por que não é hoje? Ela disse, por lá de Fundiário. E eu digo, e o que é? Eu não sabia. E o que é os latifundiários? Ela dizia, os brancos que invadiram, tomaram, né? Tomaram as terras, botaram os índios para correr, mataram muito índio. Depois da demarcação, houve muita perseguição dos fazendeiros. Mas só eles enxergavam só mais um fazendeiro, que era um tal de Zé de Riva. Ele disseram que era o Pinhô, né? Que era bom no dedo. Agora que ele não fazia, ele buscava e mandava fazer. Eu perdi um filho nessa luta, né? Eu perdi Chicão, que era o cacique, né? Foi um bom cacique. A luta não acabou, a luta continua, né? Que não se acaba. A luta tem de continuar. Até... Imagens de arquivo de protesto na estrada. Um dia, quando se acabar tudo, a geração se acabar tudo. Olha, Chucuru de Urubá, eu vou lhe dizer uma coisa. É muita potência. É muita potência, é muita coragem
E é muito sangue na veia. Índio de cocar e saia de palha ajoelhado. Sala de aula. A sala de hoje é sobre as organizações. Vocês lembram da que a gente já falou um pouquinho sobre a organização do povo chucuru? Crianças andam na mata. Muito bem. O processo da política de educação escolar chucuru, ele começa em 1997 com a criação do Copicho, onde as lideranças, o cacique Chicão, consegue perceber que a escola é um espaço importante de fortalecimento, de trazer de volta a identidade chucuru. Maria Valdenice Alves, diretora da escola. Pensa então em criar esse coletivo de pessoas para estar pensando e organizando a educação escolar chucuru. As escolas, elas estão nesse contexto onde os professores não eram indígenas, não trabalhavam a cultura, não trabalhavam a história do povo chucuru. E aí foi onde começou, com esse coletivo do Copicho, Conselho de Professores Indígenas Chucuru do Ororubá, começa a pensar essa educação específica, diferenciada e que traga de volta a identidade de ser chucuru. Então, estudar, trazer a história do povo chucuru para a sala de aula é super importante para a criança, para o jovem entender como de fato aconteceu. Porque nos livros didáticos que chegam trazem muito uma história na visão do dominador. Tá? E nós trazemos a história na nossa visão, no que os nossos ancestrais sofreram e que resistiram. Então, aqui Simbres é o espaço histórico onde os colonizadores chegaram, se apossaram. Junto com os colonizadores veio a Igreja Católica, construiu uma igreja enorme ali no centro, quer dizer, proibiu os nossos ancestrais de falar a língua indígena, a língua materna, a língua chucuru. Obrigavam, quer dizer, nossos ancestrais, eles foram espancados, eles foram violentados, mortos, para falar a língua portuguesa, porque não podia falar a sua língua, não podia fazer o seu ritual, tinha que ir para a igreja. Índio com adereço de cabeça feito de folhas de palmeira toca flauta. Índios, índias e curumins andam em círculo com passos curtos. Marcilene Olegário, liderança Poiali Molaigo. Poiali Molaigo é uma instância de organização cuja qual ela observa as questões de luta mesmo da juventude. Qual é o papel da juventude chucuru dentro desse processo de luta do povo, da reconquista do território e das lutas atuais que estão acontecendo. Ou seja, resgatar a história e cultura de antes e fazer que isso prevaleça, que isso continue, que isso prossiga. Índios Capinam. Então a gente pé no chão, porque a gente entende que apesar de tudo, independente de qualquer coisa, a juventude dela tem que ser pé no chão. Ou seja, ela tem que estar firme, tanto com a mãe natureza, sentindo a força da natureza sagrada, como também em cada caminhada que ela vai fazer. Seja aqui dentro, seja fora, ela tem que ser pé no chão. Por isso que Poiali Molaigo quer dizer pé no chão, porque é a língua dos nossos ancestrais. E a gente entende que o jovem agricultor, ele tem que mostrar para o outro jovem que isso é fundamental. Porque a agricultura é uma das profissões mais bonitas. A gente tenta passar isso quando a gente fala do roçado. Porque tá ali o contato com a terra, tá entendendo que aquilo tem que ser valorizado. E para a gente é fundamental essa questão de estar passando isso para os jovens também, através da questão do roçado. E na questão do espiritual mesmo, no ritual, a gente se encontra e é como o cacique falou. Já disse muito e diz muito nas palestras, que a gente tem um encantado. E assim, eu me reconheci, eu me encontrei com esse encantado, com minhas correntes. E graças a apoiar e aos outros grupos. E eu me sinto muito orgulhosa, porque esses meninos que estão trabalhando, eles trabalham a semana inteira na agricultura, eles estudam na escola específica diferenciada. E final de semana a gente faz o convite, assim, ó, bom final de semana, e a gente vai, porque a gente acredita e a gente quer que mais jovens vá também, que a gente entende que isso é importante. Então, para mim, enquanto indígena, eu me sinto, eu não sei nem dizer, assim, a dimensão da felicidade que eu me sinto enquanto ser indígena. De me reconhecer indígena Chucuru do Ororubá. Para mim, ser indígena é ser muito mais do que uma guerreira. É ser mulher e ter a mesma força, até física mesmo, de um homem. Porque a gente pede força à natureza sagrada e ela dá. É ser jovem e saber que eu tenho que lutar. É ser reconhecida
apesar do preconceito, seja de tudo, é não temer. É ir com a natureza sagrada. Para onde eu fui, levar a aldeia em mim. Então, isso é ser indígena para mim. Eu acredito muito na parte espiritual, a natureza, como a gente costuma chamar. Eduardo Gonçalves, liderança Poiale Molago. Acredito que é de fundamental importância a gente estar dialogando com essa questão do sagrado. Eu acho que a orientação que vem da parte espiritual, do mundo encantado, ela consegue nos fortalecer de uma forma que a gente está preparado para qualquer batalha. As orientações, a forma de agir, a gente tem essa conexão com os encantados e eles nos orientam como fazer determinadas coisas para que mais na frente a gente não venha cair nas armadilhas do inimigo. Eu me inspiro na natureza, através de todos os seus elementos, e principalmente na pessoa do Cacique Chicão, nas frases que ele deixou, na história dele, no pajé, que são as pessoas referência de luta que a gente tem aqui no povo Chucuru. Está no querer da natureza, a natureza que disse, e a gente não pode se negar. Essa frase me marca muito. Eu acho que quando a gente é escolhido pela natureza, a gente tem que dar o sim e fazer valer essa escolha. Duas índias idosas e uma jovem com adereço de folha de palmeira e cocar pintam o rosto com urucum e olham em nossa direção. A seguir, Bela, a jovem, e Maria Quitéria, uma das idosas, com Maria Rizeuda, outra índia idosa. Sem adereços, elas picam legumes numa mesa ao ar livre. O prato da palma vai ser aquela refogada ou você vai fazer um cozido? A gente vai fazer um cozido dessa aí. Eu também vou fazer uma machichada, né? Com leite, feito a gente fazia antigamente. Dessa palma eu fui experimentar um prato para fazer um omelete com espinafre e ovo de galinha capoeira, ficou uma delícia, vice Zilda. Esse tomatinho eu colhei lá na minha horta. Tá vendo? Né? Ele é um tomatinho orgânico, né? A couve também ela é muito rica, né? Em ferro, em proteínas. A mamãe vai fazer fritada, fazer ele feito verdurinha. Tava aqui. Você tem que comer palma, sabia? Sabia, mas não come cru, não. Não come cru? Amassado. Ah, só com amassado? Então, muito bem, né? Pelo menos inteligente ele. E a gente também tem que deixar de comer carne, principalmente de carne de boi. Panelão no fogo. Essa aqui é nosso xerém casado, né? É o xerém misturado com a fava. É nossa comida tradicional mesmo daqui, viu? Hoje a gente está intercalando também o mamão. A gente está também agora botando o mamão nas nossas refeições. Toda casa na sexta-feira se come xerém por conta do que a maioria das pessoas aqui não come carne, por conta do catolicismo. Então, o xerém é um prato assim melhor de comer sem carne. Maria Quitéria leva o panelão para a mesa. Tiago, Maria Rizeuda e 2 índios à mesa. Eu sou integrante do coletivo Jupaco Crecá, aqui no povo Chucuru, do Urorubá. Esse coletivo, Jupaco Crecá, é um coletivo da agricultura do povo Chucuru. Ele é formado por, Irã Neves Ordônia, na sua grande liderança. maioria, por agricultores e agricultoras que têm no seu fazer a agricultura enquanto modo de vida, né? E é um coletivo que ele nasceu de uma demanda interna, de uma necessidade interna, porque uma vez conquistado o território, veio o grande desafio para gerir o território dentro de princípios e valores que norteiam o plano de vida, o projeto de vida do povo Chucuru, que é o Limolaigo Toípe, né? Então, é percebido, o Limolaigo Toípe, no caso, é a filosofia de vida do povo Chucuru, que significa terra dos ancestrais, terra velha, né? E essa filosofia ela é baseada em princípios e valores dos mais velhos, né? Junto a essa reativação da memória dos mais velhos, né? Da oralidade, vem elementos que são importantes, que vão compondo e estruturando essa estrutura de pensamento, esse pensar dessa filosofia, né? E a gestão territorial, ela se apresenta como um grande desafio, que é materializar, né? Viver esse mundo, esses princípios, esses valores, toda essa filosofia, né? Porque nessa agricultura, enquanto modo de vida, existe
outras economias. A economia indígena, que é a economia de reciprocidade, da solidariedade, da partilha, o doar, o receber, né? Aquela obrigação que os nossos têm com relação ao próximo, ou seja, ajudar, a partilhar, a contribuir, né? Enquanto modo de vida, a agricultura tradicional, ancestral, ela possibilita esse diálogo com o mundo dos encantados, né? Porque se a gente observa os nossos mais velhos, detentores de saberes tradicionais, rezador, curandeiro, né? O bacural, as pessoas que tem uma importância estruturante dentro da nossa organização social, foram e são agricultores, né? Então, os seus saberes, os fazeres, é baseado nessa leitura e nessa interpretação da agricultura, né? Então, é apresentado, uma vez conquistado o território, são apresentados vários desafios, né? Índios colhem mandioca. Numa maloca, índios e índias com adereços na cabeça, colares e alguns com saia de palha balançam chocalho e andam em círculo. Paisagem de morros baixos, céu azul com poucas nuvens. Chicão não morreu, ele foi plantado e dele surgiu novos guerreiros, e que desses guerreiros a gente continua a luta, os ensinamentos que ele nos deu, e que ele hoje é um encantado, que ele vem, né? E a mensagem que ele deixou com a morte dele foi que nós não podemos parar, temos que continuar a luta. Então todos os anos a gente faz essa caminhada da mata onde ele está plantado ao local que ele foi assassinado, abatido. Sol atrás de uma árvore, créditos selecionados, letras pretas no estilo de pinturas indígenas sobre fundo cor de areia. Direção e roteiro Camilo Cavalcante. Produção Alcir Lacerda Filho. Argumento, pesquisa e direção de produção Carla Francini. Apresentação e narração Tiago Nagô. Produção executiva Daniela Vieira. Produção de campo, base e pesquisa Mauro Lima. Legendagem, libras e audiodescrição CPL. Este trabalho foi realizado com o consentimento e colaboração do povo indígena Chucuru do Orubá e com a colaboração da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Ancine. Este filme foi produzido com recursos públicos operados ou geridos pela Ancine e contou com investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual, administrados pelo BRDE, EBC, BRDE, FSA. Produção Urso Filmes.